Lá atrás, lá, minha mãe, a irmã Elza, né, nos conhecemos há muitos anos, né, mais de quase 40 anos, né? A mãe está com 84, a senhora já deve estar com 50 anos já de idade também, né? 75, a minha mãe já tem 84. Ela é lá atrás, a senhora Elza. Lembra dela? Vamos estar aqui, o evangelista Salomão, carinhosamente atendeu o nosso convite, né? Ele é da Assembleia de Deus de Missões, né? Nossa igreja, uma igreja de responsabilidade, uma igreja de credibilidade. Aleluia, tá Deus! muitos anos aí, né? Servindo ao Senhor. Inclusive, coloquei o nome da nossa igreja, Assembleia de Deus. Chama. Então, eu sou Assembleia também, né? Nasci, né, nas Assembleias, gosto da Assembleia. E fui para outros ministérios, mas quando o Senhor colocou no meu coração e orando a Deus, Deus mostrou esse nome, Assembleia de Deus, Pentecostal Chama Vida. A única coisa que nós adotamos aqui é as palmas, né? Assim também? Então, eu acho que nós tivemos algumas igrejas na Assembleia de Campo Grande de Missões, eles batem palma, né? A Mato Grosso também, né? Bênção, né? Então, são os costumes, né? Aleluia! Agora nós vamos estar orando, nós possamos receber. Senhor nosso Deus, Aleluia! abençoa, Senhor meu Deus, teu servo, Pai. Receba ele, Senhor, que vai pregar a tua palavra, meu Deus. Fala conosco, Senhor Jesus. Ó Pai da glória. Pai, porque nós precisamos ouvir, Senhor, tua voz, Deus. Sem palavras, Senhor, o povo se corrompe. Sem palavra, o povo se perde, meu Deus. Por isso é necessário, Senhor, nós ouvirmos a tua palavra, Senhor, a tua voz, falando conosco, Senhor, nos orientando, Pai. Ó, Pai, nos dando força, Senhor, meu Deus, nesta caminhada. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos. Aleluia! Glória a Recebeu o Deus! Deus com palmas para Jesus. Aleluia. Eu sou os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Somos gratos a Deus por esta oportunidade maravilhosa que Deus tem nos dado para estar aqui junto com os irmãos, louvando e agradando o Senhor. Pastor Paulo, nós conhecemos faz tempo, né? Mas eu não lembrava para Deus pequeno. Bate o vento. Mas Deus ele é maravilhoso, né, irmãos? Só para... Maravilhoso, graças a Deus. Vamos atender aqui com o pastor Paulo. E quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 26, no versículo de número 28. 26 e 28. Aleluia! Quero dizer aqui o pastor Paulo que o senhor convidou minha esposa, mas hoje ela está de trabalho. Ela não costuma trabalhar à noite, mas foi necessário ela trabalhar 24 horas, às 6 da manhã e 6 da manhã, segunda-feira. Mas tudo para a glória de Deus, né? Todos quantos acharam a palavra de Deus, Oh, aleluia, Deus! no versículo de número 28 diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Aleluia! Podeis assentar. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus. Minha mãe está aí, né? Graças a Deus. Ela sofreu um AVC, está um pouco debilitada, faz algum tempo ela já sofreu AVC, por isso que ela está com andador. Mas ela não quer andar com andador, ela quer andar sem andador. E ela tem uma dificuldade, mas eu creio que tudo
para a glória de Deus. Deus sabe todas as coisas, né? Não cai uma folha da árvore, uma árvore se Deus não Aleluia. permitir, né? Minha mãe, já há bastante tempo evangélica, já desde os 10 anos de idade, assim ela diz, né? Aceitou Jesus na Igreja Batista e foi visitar a Igreja Assembleia de Deus e viu o povo falando sobre batismo com o Espírito Santo e as pessoas falando em língua. Ela disse: eu quero receber isso aí também. E aí, a Igreja Batista tradicional, eles não creem muito no batismo, né? E aí ela creu e disse: não, vou para esse missionário de povo, viu? Até hoje, né? Graças a Deus. Aleluia. Ela está com 55 anos aí, né? Na presença de Deus. Lógico que nós temos os altos e baixos, mas nós estamos na presença de Deus. É verdade, Deus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é suprema, ela é poderosa, ela é gloriosa. Quando eu falo de suprema, nós falamos muito hoje, se vê na televisão, falar sobre o Supremo Tribunal, né, Federal. Então é mais ou menos isso. Mais ou menos isso não. O Supremo Tribunal, ele é apenas uma fagulha, mas a palavra de Deus é superior a todas as coisas humanas. Aleluia! Ela é superior à força humana, ao armamento bélico humano. Ela é mais poderosa do que todas as nações juntas, porque quando todas as nações se virarem contra Israel, naquele grande último dia da grande guerra do Armagedon, diz que Jesus descerá, colocará um pé sobre o Monte das Oliveiras e esse se abrirá, e com a palavra que sair da sua boca matará as nações. Aleluia! E Israel terá vitória por intervenção divina, por intervenção de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas aqui o Evangelho de João registra, aliás, o Evangelho de Mateus registra a seguinte palavra, que Jesus dizendo assim: porque isto é o meu sangue, é o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, para apagar os pecados, para libertar o homem do pecado. Veja a superioridade do sangue de Jesus Cristo. Veja o poder que tem o sangue de Jesus. Através do sangue dele, ele fez uma nova aliança. Ele fez um novo testamento. Ele fez uma nova aliança com o ser humano. E através do seu sangue, é aquele sangue que cura, é aquele sangue que liberta, é aquele sangue que transforma, é aquele sangue que perdoa o pecado. Porque os ele não podia perdoar pecado. O sangue dos cardeiros não poderia perdoar pecado. O sangue das pombinhas não poderia perdoar pecado. O sangue das ovelhas não poderia perdoar pecado. Elas apenas encobriam o pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele veio para apagar o seu pecado. Ela veio para apagar o meu pecado. Ela veio para apagar o pecado de toda a nação. Ela veio para apagar o pecado de todos os povos. Ela veio para fazer uma nova aliança, um novo pacto, o pacto de sangue, o pacto que Satanás pensou agora: eu venci na cruz esse Cristo, eu venci a guerra, eu venci a batalha. Mas ele estava totalmente equivocado. Sabe por quê? Porque na morte de Jesus Cristo foi que ele teve a vitória. Pela morte de Jesus Cristo, ele comprou nações, ele comprou povos, ele comprou línguas, inclusive comprou nós que estamos aqui, a igreja amada de Jesus Cristo. Nós somos a igreja que vai subir para o céu. Nós somos a igreja de Cristo. Quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, em 2023, ele via essa igreja hoje, 11 de junho de 2023, reunida aqui para comemorar, aleluia, a nova memória do seu sangue. Porque isso aqui é um memorial diante de Deus. Isso aqui é, aleluias,
Louvado seja Deus, um grande memorial. Lá no passado, no Velho Testamento, o memorial da libertação do povo das garras do Egito foi a Páscoa. A Páscoa derramava o sangue do bode, aliás do carneiro, derramava o sangue do carneiro, e eles comiam a carne do carneiro de pé, vestido, com um lombo cingido, apressadamente, com um cajado na mão, para poder lembrar que Deus o libertara da escravidão do Egito. Isso simboliza a Páscoa. Em Cristo é a nossa Páscoa. Ele é aquele Cordeiro Pascal que libertou nós da escravidão através do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a superioridade do nome de Jesus Cristo, a superioridade do sangue de Jesus Cristo. Sabe por quê? Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, e o Filho é aquele que presta reverência ao Pai. O Filho é aquele que presta agradecimentos ao Pai. O Filho é aquele que obedece o Pai. O Filho é aquele que obedece o Pai em tudo. Quando o Filho obedece o Pai, tem mais apreço por Ele. O Pai se compraz mais por Ele. Até mesmo quando João Batista batizou Jesus, a voz que saiu do céu dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus se comprazeu por Jesus. Deus, Ele é o Pai, Jesus é o Filho, e nós somos irmãos dele. Sabe por quê? Porque pelo Espírito de adoção nós somos filhos de Deus. Nós somos adotivos. Nós somos filhos adotivos através do Espírito que clama: Papai. O livro de Romanos diz assim, meus queridos irmãos, que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele é o mesmo que habita em nós. É o mesmo Espírito que faz todas essas coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus fez um novo pacto, uma nova aliança, através do derramamento do seu sangue. E Ele diz: aleluia, Deus. Aleluias. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 55 e 56, dizendo que o seu sangue é verdadeiramente bebida e a sua carne é verdadeiramente comida. Eita Deus, de maravilha. Não está dizendo aqui que é para nós sermos canibais, que nós fazemos parte de uma doutrina canibalista, mas está dizendo aqui que o seu sangue é verdadeiramente bebida e a sua carne é verdadeiramente comida. É alimento, é um símbolo, que é aquele que não participa do corpo e do sangue de Jesus Cristo também não tem parte com Ele, também não tem salvação eterna, porque temos que participar do corpo e do sangue de Cristo. Papai. A não ser que não dê tempo de você descer as águas. Aceitou Jesus no último momento como o ladrão da cruz, que se arrependeu, que estava do lado de Jesus, do outro lado dizendo assim: olha, se você é o Filho de Deus, desça desta cruz, salva-te a ti mesmo e salve a nós que estamos aqui. E o outro ladrão disse assim: olha, esse está morrendo injustamente, mas nós estamos morrendo pelos nossos próprios pecados, pelas nossas próprias transgressões, é que nós estamos morrendo, mas este sem culpa nenhuma. E ele olha para Jesus e disse assim: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia, glória a Deus. Uma fala de arrependimento, para que ele lembrasse dele. Jesus olha para ele dizendo assim: olha, hoje mesmo tu estarás comigo. Aleluia, Deus. Quando há arrependimento,
salvação, mas precisa partir de dentro de nós. Arrependimento esse de corpo e alma. Arrependimento esse de alma e corpo. A nossa inteligência. Eita, Porque no Velho Pai. Testamento está dizendo assim: olha, servi ao Senhor de todo o teu coração, Eita, Rei da Glória. de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Para nós servirmos a Ele de todo o coração, entregar a nossa vida a Ele, se apaixonar por Ele e de toda a tua alma. E não envolve só coração, envolve alma. Não envolve alma, envolve intelecto. Entregar-se a Ele com o seu intelecto, com a sabedoria que você tem, que Deus te deu. Glória a Deus. Porque tudo é emprestado. Hoje, antes de vir para cá, eu estava vestindo a roupa e dizendo: Deus, obrigado pela roupa que o Senhor me emprestou para me viver com ela, vestir com ela aqui na terra. Obrigado, Senhor, pelo carro que o Senhor me emprestou enquanto eu estou aqui na terra. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando morremos não levamos nem aliança. É, papai. Nem aliança nós não levamos. Fica aqui na terra. O nosso pai, a nossa mãe, nosso parente vai até a porta da sepultura. E dali derrama as lágrimas e volta para trás. Porque não pode nos acompanhar. Quando morremos, vamos sozinhos, deixamos tudo para trás. Casa, carro, família, parentes, amigos, uma boa reputação ou não. Fica tudo para trás. Verdade. Só vai a alma. O corpo fica na sepultura. Ela não pode prosseguir além da sepultura. Ela se desmancha e vira pó. Mas a nossa alma, ela segue. Aleluia. Não era para nós morrer, porque nós fomos criados não para morrer. Quando no livro de Gênesis relata que Deus disse assim para o homem, dando o seu livre arbítrio para que escolhesse, ou a sua livre escolha, Aleluia. dizendo assim: olha, de toda árvore você come, mas aquela que está ali, ó, no meio do paraíso, não toque nela, não coma ela. Todas aqui vocês podem aproveitar, mas ela não. É, Jesus. Porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Mas nós, a nossa natureza humana, ela está focada em desobedecer a Deus, em desobedecer a voz de Deus. É natural desobedecer, queremos desobedecermos a Deus, porque o nosso corpo puxa como um imã para o erro. Mas nós temos que sermos fortes e se apegarmos com Cristo para podermos vencermos. Aleluia, Pai. A Bíblia diz assim, Jesus dizendo: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Aleluia. Aleluias. O inimigo, ele se levanta de todas as formas para tentar destruir a nossa vida com Deus, para enganar a Deus, para nós nos enganarmos, para ludibriarmos nós. Ele disse assim, como nós sabemos, para a mulher, dizendo: olha, não, você pode comer, olha lá, olha para o fruto, toque nele, pegue nele, apalpe. A Bíblia não está dizendo, mas eu estou ilustrando.
E talvez ele chegou, olha de perto, apalpe, pegue, veja, coloque na boca e experimente, porque você não vai morrer. Deus falou isso porque você vai ficar como Ele, conhecendo todas as coisas, sabendo de todas as coisas. Como o fruto, diz a Bíblia, era desejável à vista. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, quem sabe se não, vou tocar. Vamos ver se é verdade. A curiosidade, despertou a curiosidade. Por que que aquela todas podem comer, menos esse aqui que não pode comer? Por quê? Eu vou comer um pouquinho, escondido, Deus não está vendo. Ele deu para o seu marido, e ele tocou, comeu, e aí ele viu que ele estava nu. E Deus, como vinha das outras vezes, passear no meio do jardim e falar com o homem, conversar com o homem, Deus já sabia, mas queria que o homem confessasse com a sua própria boca. Deus dizendo assim: Adão, aonde que você está, Adão? Não estou te vendo. Eu estou aqui, Senhor. Aonde? Aqui, escondido. Mas por que você está escondido? Porque você comeu da fruta que eu disse para que não comesse. E aí outro instinto humano, colocar a culpa no nosso próximo. Não, é que a mulher que me ofereceu. Mas eu não disse para você que não era para você comer? Ele foi tirar satisfação com a mulher, e a mulher também não assumiu a culpa. Ela disse: não, foi ele lá. Quando erramos, também nós colocamos a culpa em alguém, para que a culpa não fique dentro de nós, para que a culpa não fique em nós. Aleluia. Colocamos a culpa em A e B. Mas quando Deus viu que a humanidade estava se perdendo, Ele fala com Moisés e disse: olha, escreva uma lei que eu vou colocar para você dizer ao povo de Israel. Aleluia! E ele escreveu a lei não para que a lei salvasse, mas para que a lei apontasse o erro, para que a lei apontasse o pecado, para que a lei apontasse o crime. Aleluias! Louvado seja Deus! Aleluia! E agora a lei, meus queridos irmãos, começa a apontar o pecado, começa a apontar o crime, e os homens buscam de um lado para o outro, incansavelmente tentando se livrar da sua culpa, tentando de uma forma ou de outra se livrar, mas não estava dando conta. E aí Deus olha para cima, o Deus Pai, e ele fala para o filho: meu filho, você terá que descer na terra. E Jesus disse: sim, Pai, descerei a terra. Aleluia. Só que lá você vai fazer uma missão quase que é impossível, mas para nós não tem nada impossível. Então você vai descer lá e vai morrer por essa gente, para resgatá-los eles de volta. Através do seu sangue você vai purificar pessoas, gentes, povos, nações, tribos, línguas. Todos aqueles que olharem para o seu sacrifício, todos aqueles que olharem e crerem na palavra do Senhor e receber Jesus, também recebe ao Pai. Aleluia! E Jesus desceu, nasceu da Virgem por nome Maria. Já o seu nascimento já foi um milagre, porque não teve intervenção humana. Foi através do Espírito Santo. E aquela criança foi formada durante os 9 meses e nasceu de uma forma virginal. Nasceu numa manjedoura. Eles esperavam o Cristo, o povo judeu,
mas esperavam um Cristo rico, esperavam um Cristo da alta sociedade, mas ele nasceu numa manjedoura e já nasceu sendo perseguido. Aleluia. Alguém queria saber aonde que haveria de nascer o rei. Perguntou para os magos disse: olha, nós vamos procurar, é por aquele lado. E quando voltaram, foram orientados por Deus para voltar por outro caminho. Jesus ficou no Egito por algum tempo escondido. Depois que aquele rei morreu, Jesus volta novamente para a sua terra. E Jesus cresce como uma criança qualquer, mas cheia de sabedoria e inteligência. E agora, como de costume dos judeus, uma vez por ano eles iam a Jerusalém, nas festas que tinha em Jerusalém, no templo. E quando terminou a festa de Jerusalém, Jesus estava conversando com os doutores da lei, com os teólogos, com os bacharelados. Aleluia! E o povo estava admirado da sua sabedoria, porque ele tinha apenas 12 anos de idade e ainda não tinha frequentado uma escola. Meu Deus, Nenhuma escola secular, nenhuma teológica, e tinha tamanho conhecimento. E agora procuravam os seus pais, Maria e José procuravam Jesus no meio da multidão e não achavam. Epa. E perguntavam por um e por outro, e alguém saiu procurando para ajudar a procurar, e chegou na sala em que estavam os doutores, e ali estava Jesus falando da palavra. E falaram: olha, menino, a tua mãe e os teus irmãos te procuram lá fora. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Dizendo assim: olha, quem é a minha mãe e quem é meu pai? A minha mãe e meu pai é aquele que faz a vontade de Deus. Aleluia! Esse é a minha mãe e esse é meu pai. Aleluia! Aleluia! Esse é meu irmão. Então, se nós fazemos a vontade de Deus, se nós fazemos a vontade do Pai, Aleluia. nós somos filhos de Deus. Aleluia! E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Se nós somos filhos de Deus, Deus, Ele protege os seus filhos. Aleluia! Assim como o Pai protege os seus filhos do perigo, Deus protege os seus filhos do perigo. Aleluia! Ninguém pode tocar os filhos de Deus, a não ser quando Deus permite. É, que papai. toque. Mas quando Deus permite que toque, é uma correção ou um ensinamento que Deus está dando. E nós não aprendemos, infelizmente, se não passarmos por alguns problemas, por algumas dificuldades. Aleluias! Mas Jesus, Ele venceu, Ele viveu nessa terra, e aonde Jesus passava, os milagres aconteciam. Aonde Jesus passava, os cegos enxergavam pela primeira vez. Aonde Jesus passava, os surdos ouviam o som de fora pela primeira vez. Aleluia! Aonde Jesus passava, as pessoas que estavam possessas eram libertas. Aonde Jesus passava, pessoas eram curadas de lepra. A lepra era uma doença da época contagiosa, em que a pessoa tinha que ficar distante da sociedade. Uma doença quase semelhante à Covid-19, que as pessoas não podiam mais abraçar uma outra.
não podia mais pegar na mão da outra para cumprimentar com tranquilidade. Tinha que se proteger com álcool, tinha que se proteger com máscara. As pessoas já não visitavam mais a casa, era do portão para fora. Na igreja teve que suspender os cultos por algum tempo, por causa da enfermidade que veio. Eita Era Deus. perigosa. Eu peguei Covid. Minha esposa pegou Covid. Fiquei internado 3 dias. Perguntaram como estava a minha respiração. Disse: agora está tudo bem. Me mandaram para casa. E minha mãe, diabética, pressão alta, dentro de casa, com 2 pessoas com Covid. Eu e minha esposa. Nós fazíamos a comida, levava para ela no quarto. Tinha vezes que eu esquecia, entrava sem máscara dentro do quarto. Quando eu lembrava, eu já estava lá conversando com ela. Era para pegar, mas não pegou. Ficamos confinados 20 e poucos dias em casa. Quando nós queríamos alguma coisa, ligávamos para o parente, diz: ó, traz tal coisa assim, assim para nós. Traziam até no portão, do portão pegava, trazia para dentro de casa. Mas a minha mãe não pegou. Glória a Deus. Só pega quando Deus quer. É, papai. Você só morre quando Deus quer. Aleluia. Você só sofre um acidente quando Deus quer. Você só parte para a glória quando Deus quiser. Antes que, quando Deus não autorizar, nada acontece. Enfermidade pegajosa não te pega. Doenças incuráveis não te pegam. E se te pegar, Deus cura. Aleluia. Sabe por quê? Aleluia. Porque aos homens pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível. E hoje nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Oh, glória. O corpo e o sangue de Cristo como memorial, como alimento para nós caminharmos mais 30 dias na presença do Senhor. Porque o crente que participa do corpo e do sangue de Cristo, ele tem resistência para caminhar no deserto. Pode vir o deserto, como Agar estava no deserto, com seu filho abandonado, sem emprego, sem uma condição financeira boa, e com um filho ainda, com um bocado de pão que estava acabando, e a água já tinha terminado. E sabemos que no deserto as dificuldades são maiores, o calor é maior. E você sabe o que angustia a pessoa? O que faz o é o calor. Não é mesmo, pastor? Nós que trabalhamos na construção, eu ainda não fui de ser pedreiro, eu estou servente do Cavalo Valente. E eu vou falar para o senhor, o sol, quando é época de sol mesmo, de verão, às vezes você não faz muita coisa, mas cansa. Por quê? Porque o sol, ele cansa. Aleluia. É, papai. E lá estava Agar. Sem ninguém, sem esperança. A sua esperança tinha acabado, porque tinha sido expulsa. Ela tinha fugido da presença da sua senhora. Sabe por quê? Simplesmente porque ela ensoberbeceu no seu coração. Porque Sara, sua senhora, não podia ter filho e ela tinha. Ela disse: bom, eu estou melhor do que a senhora Sara.
Sara ficou com ciúme, falou com Abraão, e Abraão disse: olha, não é certo um pai abandonar um filho, mas faça ela na tua mão. Com dor no coração, ele despediu, deixou na mão de Sara, e Sara mandou embora. E agora ela está numa situação tremenda. E ela vai chorar com Deus. Mesmo o filho de Agar sendo filho da serva, não o filho da promessa, Deus tinha um compromisso com ele. Porque Deus ouviu a voz do menino e não a voz de Agar. E Deus fala com Agar dizendo: olha à sua frente, tem água ali à sua frente, porque eu ouvi a voz do menino. Oh, aleluia. O menino estava chorando, estava clamando, e Deus tinha um compromisso com o menino, porque o menino era filho de Abraão. É, papai. Claro que quem levou o maior destaque foi Isaac, porque Isaac era o filho da promessa, era o filho que Deus havia falado que ele seria pai e Sara seria mãe de uma grande nação. Aleluias. Mas ali tinha duas nações, uma nação da filha de Agar e uma nação da filha de Sara. Mas voltando ao assunto que nós estamos falando sobre Jesus Cristo, Aleluia. E a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Tudo se resume em Jesus. A nossa vida aqui na terra se resume em Jesus. A vida da igreja aqui na terra, a marcha da igreja aqui na terra se resume em Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus é o tema central Aleluia, de toda a vida. Desde o Velho Testamento, Deus vem falando por figuras, por imagens, por acontecimentos, por profecias, Aleluia. por teofanias. E agora no Novo Testamento ele se revela. Aliás, ele se revela ainda no Velho, mas a partir da sua morte dá-se início ao Novo Testamento. Oh, aleluia. Porque ele diz assim: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Por quê? Porque nem a morte pôde segurar Jesus Glória a Deus. na sepultura. O apóstolo Paulo diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? E onde está o inferno, o teu poder? Oh, aleluia. Nem a morte, nem o inferno são capazes de mudar a história de um ser humano que acredita em Cristo. Aleluia. Só pode mudar se você escolher isso na sua vida. Porque ele deixou a escolha para nós escolhermos. Nós, ser humano, temos esse poder, porque ele deixou esse poder de nós escolhermos o que nós queremos para a nossa vida. É, papai. Deus, ele sabia que correria um risco muito grande do homem desobedecer Glória no a jardim. Deus. E ele colocou lá bem no meio do jardim, bem ao alcance do homem, Aleluia. a árvore. E ainda disse: olha, está vendo aquela lá? Aquela você não pode tocar. Ele deixou livre arbítrio.
Só que ele disse assim: no dia que você tocar, as consequências vai vir sobre a sua vida. Mas a escolha é sua. A escolha é nossa, igreja. A escolha é nossa. Nós escolhemos. Deus, ele mostra: olha, o caminho é esse. É estreito. É difícil de caminhar por ele. Mas eu sou a luz Oh, do aleluia. caminho. Aleluia. Eu sou a lâmpada para o teu pé. Oh, aleluia. Eu clareio. Eu te mostro a direção. Glória. Se você quiser, eu te mostro a direção. Aleluia, Deus. Era isso que ele estava dizendo. Olha, eu posso bem obrigar o homem a me seguir. Eu posso bem obrigar o homem a fazer o que eu quero. Mas não, ele disse: olha, esse é o caminho. Deus, ele não quer que o homem se perca. Aleluia. Mas ele fica olhando de longe. Escolha o caminho certo. Escolha a direção certa. Escolha a vida. Não escolha a morte. Ele nos deu essa direção. Ele nos deu esse caminho. Queridos irmãos, 8h35. Aleluia. Eu fiz uns rabiscos aqui, umas anotações, mas eu só li 2 versículos daqui. Porque eu acredito que Deus tem a direção certa. Ele sabe o que Ele quer falar para o seu povo. Verdade, Deus. Ele conhece a necessidade da igreja. Eu não conheço, Aleluia. mas Deus conhece. E a igreja é do Senhor, né, pastor? A igreja de Cristo. Então Ele sabe. Ele é o dono da igreja. Mas Glória a Ele Deus. constituiu pastores, apóstolos, bispos, presbíteros. Para quê? O que diz lá? O aperfeiçoamento dos santos. Aleluia. É, papai. Nós somos chamados de santos. Sabe por quê? Porque nós somos separados lá do mundo. É, Deus. Mas não é porque nós somos santos que nós somos perfeitos. Porque a Bíblia diz assim, que Ele escolheu uns para pastores, outros para evangelistas, para o aperfeiçoamento dos santos. Aleluias. Glória a Louvado Deus. seja Deus. E sabe o que, irmãos? Que me lembrou agora, que veio na mente, que agora eu vou falar, porque veio na mente. Moisés. Deus fala com Moisés. O grande líder, né, pastor? Líder terrível. Deus escolhe ele: olha, você vai lá na presença de Faraó, lá onde você veio fugir. Vai lá e fala que eu quero libertar o povo para lá, porque o povo tem clamado a mim. E o clamor dele subiu até mim. Aleluia. E você vai lá libertar eles. Ele relutou um pouco. Mas como que eu vou aparecer lá e falar? No nome de quem? Diz assim: se ele te perguntar, diz que eu sou o que sou, te enviou. Aleluia. Eu sou o que sou, te enviou. Oh, glória a Deus. Só que na trajetória, Deus falou assim: ó, teu irmão vai falar por você, Arão, e você será como Deus. Olha só, ele será a tua boca, eu serei com a tua boca, tu falarás a Arão, teu irmão, ele será a tua boca, e eu serei como Deus para ele. Aleluia. E aí, ele disse: não, Senhor, eu não sei falar, eu sou um homem. Aí Deus falou assim: eu bem sei que o teu irmão Arão pode falar, pode fazer. Eu sei que ele pode, mas eu não quero ele, eu quero você. Aleluia. Glória a Deus. E depois de um certo tempo, eles queriam ser como Moisés, né? Receber todos os problemas, né? Queriam ser igual Moisés.
Arão e Miriam. E sabe o que Deus fez com Miriam? O senhor sabe, né? Nós sabemos, né? Foi tocado com lepra. O que Deus quer dizer nessa noite? O que é para Moisés fazer, Moisés faz. O que é para Arão fazer, Arão faz. Não queira trocar os papéis. Não queira inverter os papéis. Porque Deus vai cobrar. É, papai. Amém? Amém. Pastor Paulo, eu queria fazer uma oração. Rapidamente, para passar ao pastor Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Se você puder colocar a mão no teu coração, Oh, Jesus. coloque. Encurva a tua frente para baixo. Aleluia. Fale comigo. Querido Deus e maravilhoso Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está o teu povo, a tua igreja. Aquilo que o Senhor falou, a tua noiva, a tua amada, a tua escolhida. Aleluia. Oh, Deus. Em nome de Jesus Cristo, neste momento, Pai, Aleluia. nós apresentamos diante de Ti, meu Deus, o teu povo. Oh, Espírito Santo. Esta igreja que está marchando para o céu. Esta igreja que está obedecendo a Tua palavra. Esta igreja que está aqui, ó Pai, em Maracaju, nesta localidade, nesta região, neste lugar. É uma igreja que clama a Ti, então eu apresento ela. Nas Tuas mãos, na Tua presença. Eu não sei qual o problema que cada um tem, mas o Senhor é o Deus que resolve o problema. Então eu apresento nas Tuas mãos, ó Pai, a Tua igreja. Eu apresento na Tua mão, Senhor, o problema, a dificuldade de cada um. Eu apresento na Tua mão o pastor, o anjo desta igreja, a sua família. Eu apresento a todos diante de Ti, ó Pai. Pai, querendo que o Senhor faça uma grande obra, um grande mover, um grande agir. Entra com a providência da cura. Se existem algumas pessoas enfermas, Deus, repreendendo toda enfermidade, aonde quer que ela esteja, se estiver no coração, no sangue, nas veias, no pulmão, nos ossos, no cérebro, nos olhos, nos dentes, na gengiva, na bexiga, nos órgãos internos e externos do corpo, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora, para a glória e louvor do nome do Senhor. Receba saúde em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo, muito obrigado. Deus abençoe.